Então vamos lá. Quando penso em Deus, sinto como se tivesse chips nos ouvidos que não me deixam ouvir a voz de Deus. Isso é um. Aí o outro escreve: Caio, eu tenho uma dúvida sobre distinguir aquela voz que vem na mente, se é a própria consciência ou se é o Espírito Santo, Deus ou até o próprio diabo. Me ajuda, Caio. Bom, vindo aqui pela segunda pergunta, eu não lido com isso. Eu sei Deus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, eu não fico procurando o Espírito Santo no vento. Eu conheço o Evangelho. A palavra do Espírito Santo é a palavra de Jesus. Jesus me diz: eu não preciso ter dúvida, Senhor, eu como, eu não como, a namorada do meu amigo. Eu já sei a resposta, cara. Já sei a resposta. Ai, Jesus, eu estou com essa chance de fazer isso, mas para eu fazer eu vou prejudicar 3 pessoas e a chance de fazer isso aqui é onde eu ganho um pouco menos, mas eu não prejudico ninguém. Eu já sei a resposta, meu filho. Eu não preciso perguntar ao Espírito Santo: Senhor, me dá a permissão para ferrar com 3 e me dá melhor na vida. Eu não. O Espírito Santo só confirma em mim a palavra de Jesus. Se o Espírito Santo falar em mim qualquer outra coisa diferente do que Jesus disse, eu repreendo esse Espírito Santo como demônio. Porque o Espírito Santo, Jesus disse, ele receberá do que é meu e vos comunicará do que é meu. Eu sei o que o Espírito Santo fala e o que o Espírito Santo nunca fala. A única diferença é que o Espírito Santo me faz lembrar. O que Jesus disse foi isso. Ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Então, a palavra do Espírito Santo é a palavra de Jesus. E a ação do Espírito Santo é me fazer lembrar. É me fazer lembrar. É encher a minha consciência dessa palavra e ativar essa palavra como uma realidade viva, não como ética morta, não como moral fixa, mas como uma palavra viva, de sabedoria, que se aplica através do amor que atua pela fé, mas tem que ser coerente com o princípio Jesus, com o princípio Cristo, com o princípio Evangelho. O Espírito Santo não fala nada que seja contrário ao Evangelho, ao Espírito, aos atos, aos gestos e aos modos de Jesus. Simples assim. E se a minha consciência, o que eu chamo de consciência, me disser uma coisa diferente do que o Evangelho me ensina, eu corrijo a minha consciência e a coloco sob a obediência do Evangelho de Cristo Jesus. Agora, essa é uma pergunta de quem nunca aprendeu, de quem nunca nem sentou numa escola dominical de uma igreja reformada. Porque, olha, a igreja presbiteriana, por exemplo, pode ter todos os seus problemas eclesiásticos e de liderança, e de legalismo, e de puritanismo, como vem tendo nos últimos anos. Mas uma coisa é certa. Ninguém senta no banco de uma escola dominical presbiteriana sem aprender, no mínimo, isso que eu estou ensinando aqui. De que o Espírito Santo não é uma voz dissidente, nem uma voz de acréscimo, nem uma voz que traga novidades à palavra de Jesus. O Espírito Santo me faz lembrar. O Espírito Santo aplica aquele princípio na minha vida
de modo que ele vai se transformando em caráter e em consciência em mim. Mas eu jamais aprenderei a vontade de Jesus procurando com uma antena parabólica, querendo saber o que o Espírito Santo vai me falar. E isso é uma ideia pentecostal, de gente que acha que, inclusive, aprender a palavra de Deus na Bíblia é coisa de crente carnal. Como eu já ouvi muito. Não, o senhor sabe tudo de Bíblia e de Novo Testamento, mas é um aprendizado carnal. Eu prefiro aqueles que não sabem nada de Bíblia nem de Novo Testamento, mas têm revelações, assim diz o Senhor. Eu digo, é por isso que vocês vivem como vivem, sofrem como sofrem, e pecam como pecam, porque vocês estão toda hora ouvindo um Espírito Santo que não tem nada a ver com Jesus, que não faz lembrar a palavra de Jesus e que não compartilha o que é dele com vocês. E essa confusão é uma das maiores maldições do meio cristão na terra inteira. É não entenderem que a voz de Deus está nas palavras de Jesus. Não é Moisés, Moisés foi paliativo. Não é ninguém do Velho Testamento, todo mundo foi paliativo, andando, vendo sombras. Estavam todos na caverna de Platão. Jesus é a realidade, é o Verbo encarnado. Não é uma sombra, não é uma tipificação. É a própria manifestação, como diz o escritor de Hebreus. É a expressão exata do ser de Deus, da glória de Deus, da palavra de Deus, do verbo de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se você quiser saber quem é Deus, aprenda em Cristo. Como tratar o próximo, aprenda em Jesus. Como lidar com tudo e com todos e com qualquer coisa, é no Evangelho. Se não aprendeu isso, nem entrou ainda, não viu nada, não sabe nada, está na religião, mas está mais perdido do que cachorro que cai de mudança em outro continente. Então, por favor, meu filho, vá ler o Evangelho. Minha recomendação para você, aqui no YouTube, tem uma playlist do Novo Testamento de carreirinha. Eu fiquei lendo e li todos os capítulos do Novo Testamento em sequência. E ele tem uma playlist aí no meu YouTube, que você procura dentro. Aqui, Caio. Na busca de dentro do portal. Tá aqui o canal. Entra na busca interna, no canal, aqui. Novo Testamento de carreirinha, e aí você tem... Você não precisa fazer nada. Se você é preguiçoso, como deve ser, a maioria das pessoas que frequentam a igreja, mas fazem a sua pergunta, são preguiçosas. Nunca leram a Escritura, não leem. Querem aprender por osmose. E aí só seguem pastor doido, ou coach maluco. Aí não aprendem nada, vão quebrando a cara, vão perdendo a fé, pensando que aquilo é evangelho, quando o evangelho não é aquilo. Mas aí você pode até botar para dormir, porque vai tocando, um depois do outro, vai tocando. Só tem a minha introdução, porque todo dia eu li, então hoje eu vou ler tal. Aí é Mateus de 1 a 3. E vai, deixa tocar, para a palavra ir entrando, para ela ir gerando códigos de pensamento, para ela ir produzindo os chips espirituais da sua evolução, para ela ir produzindo sensibilidade, para ela ir gerando estrutura de caráter em você. A palavra é o que pode fazer a mente de Cristo se formar em você. Antes disso, cara, sem ser assim, eu não tenho nada a te dizer, não tenho esperança a te dar, não tenho nenhuma informação a trazer, não tenho nenhuma contribuição a carregar. Então eu espero que você entenda, que todos tenham entendido, que vocês se ajudem, porque do contrário, não tem milagre que vai acontecer com vocês. Vocês vão morrer assim. Sobre o chip,
Sim. É condicionamento religioso. É o chip que não deixa ele ouvir a voz de Deus. Oi? Ele fala que é um chip que não me deixa ouvir a voz de Deus. Claro, ele só consegue ouvir a voz do condicionamento. É o chip do condicionamento, literalmente. A voz de Deus, o que eu estou pregando aqui em nome de Jesus, ele não consegue entender, é um impedimento. Jesus, eu te peço que se esse moço está sendo sincero, essa pessoa, essa mulher, seja quem seja, que tu desobstruas, que tu desbloqueies o entendimento, que tu tires isso que ele chamou de chip, de antagonismo à voz do evangelho nele, e que é um embrutecimento mental, que é um condicionamento religioso, que o impede de discernir essa voz límpida e clara, que é falada todo dia, e aqui, com toda simplicidade. Permite que esse milagre aconteça, que ele mesmo tire essa cera espiritual do ouvido. Deixe o ouvido desbloqueado, o ouvido espiritual, os olhos espirituais, os discernimentos do coração, para que ele se converta e seja por ti transformado. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém.